Não tem opção de gravar. Bom, não tem. Beleza, então, pessoal, vamos lá. Vamos começar, tá? Primeiro assunto que a gente vai começar a discutir é o estudo das soluções. Bom, muita coisa que a gente vai ver aqui, vocês já viram no ensino médio, tá? Quem teve um curso de química razoável lá no ensino médio, já viu bastante coisa do que a gente vai falar aqui, ok? Esse assunto, no livro do Atkins, tem um pedaço que está na parte inicial, antes do capítulo 1, lá em Fundamentos, tá? Que é a parte de concentração de soluções, enfim. E alguma outra coisa que a gente ainda não viu, ciclo de Bornaber, dois componentes voláteis, está lá na parte de equilíbrio líquido-vapor, mais lá na frente, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, beleza. Então, vamos lá. Nós vamos começar agora a falar de soluções. Solução é sinônimo de mistura homogênea e mistura implica em um sistema que tenha duas ou mais substâncias, dois ou mais componentes, tá? Para que esse sistema, para que essa mistura seja uma solução, implica em ser um material monofásico, né? Homogêneo é sinônimo de monofásico. E quando que isso vai acontecer? Quando essas substâncias, quando esses componentes tiverem a capacidade de se dissolverem um no outro. Quando uma substância se dissolve na outra, essa dissolução faz com que as partículas dos componentes fiquem a nível atômico molecular. Então, não dá, de forma alguma, para a gente ver dentro de uma solução onde que está cada componente, certo? E é a partir do tamanho das partículas que essas misturas são classificadas, tá? Quanto solução, sistema coloidal ou suspensão grosseira. Suspensão grosseira, deixa eu mostrar aqui para vocês, é quando as partículas têm um tamanho, maior que 1000 nanômetros, ou 1 micrômetro, que é 10 a menos 6 metros, certo? Os coloides, que são misturas heterogêneas. Essas suspensões aqui são aquelas misturas com duas fases bem nítidas, tá? Bem visíveis. Por exemplo, quando você joga areia na água, inicialmente ela fica em suspensão, depois ela vai, por densidade, gravidade, ela vai decantar e você vai ver as duas fases tranquilamente. Esses materiais têm como característica partículas da ordem de 1000 nanômetros ou maiores. Da ordem entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, a gente tem as soluções, ou melhor, os materiais ou dispersões coloidais. Eu não gosto muito desse termo solução coloidal, não, porque solução tem uma característica que coloide não tem, né? É monofásico e ponto. Normalmente a gente chama de dispersões coloidais. Os coloides são materiais intermediários. Eles são heterogêneos, mas as fases desses materiais não são diferenciáveis a olho nu. Para separar as fases de um coloide, você precisa utilizar algum método físico, mecânico, tá?
Depois, no final, a gente vai até fazer um comentáriozinho sobre coloides, mas nós não vamos estudar coloides. Os coloides são muito úteis, muito importantes em química de cosméticos, tá? A quase totalidade dos cosméticos que a gente usa são classificados como materiais coloidais, que são materiais intermediários entre aquelas suspensões grosseiras e as soluções verdadeiras, como a gente chama, que tem partículas, como eu já comentei com vocês, na casa de 1 nanômetro ou menores. Então, isso já está a nível atômico molecular. É um material completamente monofásico, que a gente não consegue separar os componentes pelos processos tradicionais de filtração, centrifugação, certo? Isso aí acho que todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? E aí, dentro de uma solução, a gente sempre nomeia os dois tipos de componentes. E são esses componentes que vão dar o estado físico predominante da solução, né? E normalmente a gente define como vou pular essa parte de coloide, soluto e solvente. Soluto é a substância que está dissolvida. Soluto é aquele componente que se dissolve. Eu não gosto muito também dessa afirmação aqui, ó, de que ele está em menor quantidade, porque isso nem sempre é verdade, tá? Então, soluto eu prefiro chamar de substância que está dissolvida. Esse soluto pode ser sólido, líquido, gás, enfim. E o outro componente é o solvente. Normalmente, isso também não é regra, normalmente o solvente está em maior quantidade. Mas eu prefiro dizer que o solvente é aquele componente que dissolve os demais, tá? Repito, normalmente ele está em maior quantidade. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se você pega ácido nítrico, PA, que a gente usa em laboratório. O ácido nítrico PA, ele é 67% em massa, 63 ou 67% em massa. O que isso significa? Que de cada 100 gramas daquela solução, eu tenho 67 de ácido nítrico e 33 de água. Mas quem é o solvente? É a água. Então, essa ideia de que o solvente está sempre em maior quantidade, nem sempre é correta, tá? Normalmente é. Então, é melhor a gente dizer que o solvente é aquele componente que vai dissolver os demais. E esse solvente também pode ser um sólido, um líquido ou um gás. Vale ressaltar que, se o solvente for um gás, para que seja uma solução, os solutos também têm que ser gases. Ou seja, só existe solução verdadeira, gasosa, quando todos os componentes são gases. Porque um gás, um solvente gasoso, não é capaz de dissolver um sólido ou um líquido. Ele só é capaz de dispersar, de espalhar um sólido ou um líquido, tá? Então, para que seja uma solução gasosa, todos os componentes têm que ser gases, tanto o soluto quanto o solvente, ok? E se eu tiver um sólido disperso num gás? Aí você tem um coloide, um aerossol sólido, como, por exemplo, fumaça. E se eu tiver um líquido disperso num gás? Eu tenho um aerossol líquido, como, por exemplo, os sprays que a gente usa, neblina, tá? Mas solução gasosa, o solvente e o soluto são gases. E qualquer mistura entre gases é uma solução, tá? As soluções gasosas a gente não estuda porque isso é estudado lá em gases, em FISC, ok? Aí vocês vão estudar gases ideais e gases reais. Aqui a gente não vai
estudar gases porque a gente não tem tempo. Enfim, vamos continuar. É o estado físico do solvente, pessoal, que determina qual é o estado físico da solução. Quando o solvente é um sólido, a solução é sólida. E aí, nesse caso, a gente tem uma particularidade. Porque a formação de soluções sólidas normalmente vai envolver uma passagem pelo estado líquido, tá? Como assim? Se você quer misturar, por exemplo, ouro com prata e cobre, para formar essa liga que a gente usa como joia, que é o ouro 18 quilates. O que é necessário? Você não pode simplesmente pegar ouro sólido, prata sólida e cobre sólido e misturar. É necessário fundir esses materiais em uma composição específica para que ele adquira as propriedades inerentes ao ouro 18 quilates. Então, a formação de soluções sólidas é um processo mais complexo que não demanda uma simples mistura de componentes, tá? É necessário pegar os componentes em proporções específicas, fundir esses componentes e depois resfriá-los para que retornem ao estado sólido. Então, sempre a formação de uma solução sólida passa pela transformação em líquido e depois retorna ao estado sólido. E um sólido também não vai dissolver gases ou líquidos, tá? O que o sólido pode fazer é adsorver ou absorver. Dissolver, não. Então, soluções sólidas, vocês vão estudar provavelmente em Físico-Química 2, a parte de eutéticos, né? Os diagramas de temperatura versus composição para misturas sólidas, ligas de metais, que são os principais tipos de misturas sólidas. Mas nós estamos interessados principalmente nas soluções líquidas, porque quando o solvente é um líquido, ele tem a capacidade de dissolver um gás, outro líquido ou um sólido. Então, o solvente líquido é o mais versátil de todos. E é isso que a gente vai começar a discutir aqui agora. Como é o processo de formação de uma solução, o processo de dissolução de um gás num líquido, de um líquido em outro e de um sólido num líquido, tá certo? Então, os solventes líquidos são os mais versáteis que nós temos, porque solventes gasosos só dissolvem outros gases. Solventes sólidos só vão dissolver outros sólidos que passam juntamente com ele por fusão. Então, nosso objeto de interesse aqui são as soluções líquidas, tá? E nós já vamos começar a falar de como é a dissolução de um gás em um líquido. Vale aqui ressaltar o seguinte: quando a gente, lá no ensino médio, ou em Química Geral 1, a gente estuda polaridade, né? Forças intermoleculares, a gente fica com uma coisa muito grudada na cabeça, que é a famosa regra dos semelhantes, que diz que semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Bom, isso só é válido para líquidos em outro líquido ou sólidos moleculares em líquidos. Porque a dissolução de um gás num líquido, por exemplo, não segue essa regra. Depende da pressão e da temperatura. A dissolução de um sólido iônico num líquido não depende da polaridade. Se dependesse, todos os sólidos iônicos seriam solúveis, porque a água é muito polar, por exemplo. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, essa regra dos semelhantes, ela é aplicável diretamente em líquidos se dissolvendo em outros líquidos e sólidos moleculares se dissolvendo em líquidos.
Ok? Vamos lá para a dissolução de um gás. Aqui ele dá exemplos de soluções em seus 3 estados físicos. Depois a gente vai voltar nisso aqui. Primeiramente, eu quero falar disso. Solubilidade de gases dependentes da temperatura e da pressão. Bom, pessoal, esse gráfico aí mostra uma tendência importante. Nesse gráfico, no eixo X, a gente tem os valores de temperatura e no eixo Y, a solubilidade do gás em mol por litro. Se você observar, praticamente todos os gases diminuem a solubilidade à medida que a temperatura aumenta. Ou seja, a solubilidade dos gases é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Isso é uma coisa facílima da gente observar em bebidas gasosas. Você pode observar uma coisa. Bebida gasosa libera mais gás quando ela está menos gelada e libera menos gás quando ela está mais gelada, certo? Bebidas que fazem espuma, por exemplo, liberando gás, se tiver mais quente vai formar mais espuma. Se tiver mais gelada vai formar menos espuma. Isso por quê? Em temperatura mais alta, o gás vai escapando e a gente observa essa liberação de gás, tá? Então, qualquer gás é menos solúvel em temperatura mais alta. Esse gráfico aqui mostra um fenômeno ambiental que pode acontecer em épocas muito quentes ou em locais que tem água que atinge temperaturas muito elevadas. Quando a temperatura da água passa de 43 graus, se não me falha a memória, 40 e poucos graus, começa a ocorrer um fenômeno ambiental chamado de poluição térmica. O que é isso? A diminuição, veja que a setinha está exatamente sobre a curva do oxigênio, a diminuição do teor de oxigênio na água causado pelo aumento da temperatura. Isso pode levar à mortandade da fauna, né? Desses corpos hídricos, tá? Então, isso é uma consequência da diminuição da solubilidade dos gases com o aumento da temperatura. Isso aqui é importante você saber, mas a gente não vai quantificar isso com equação nenhuma, tá? O mais importante que a gente vai ver e vai quantificar é isso aqui. É a solubilidade do gás dependente da pressão. Veja que ela é sempre diretamente proporcional à pressão. Quanto maior a pressão, no eixo X a gente tem a pressão, no eixo Y a solubilidade molar. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás. Certo? Nós também vemos um exemplo direto dessa relação nas bebidas gasosas. As bebidas gasosas que a gente consome têm gás carbônico dissolvido, né? Imagina água com gás e água sem gás. Quando as duas garrafas estão fechadas, você não vê a diferença entre elas, né? Por quê? Na garrafa de água com gás, lá dentro, a pressão está normalmente a 5 atm, que é a pressão na qual o gás carbônico se dissolve bem na água. Então, essas bebidas são envasadas, pressurizadas, que aí o gás carbônico fica dissolvido, o cara vai lá, lacra e invasa. Quando você abre a tampa da garrafa,
a pressão externa, a pressão interna se iguala à pressão externa, ou seja, a pressão diminui, a solubilidade do gás diminui e ele começa a sair da bebida, do líquido, na forma de bolhas, que aí a gente consegue ver. Só a partir do momento que você abre a garrafa que você consegue ver, certo? Então, qualquer gás é mais solúvel em temperatura mais alta, tá? E isso é quantificado pela lei de Henry, que está indicada aqui. A solubilidade é diretamente proporcional à pressão, ok? E essa relação de proporcionalidade é chamada de constante de Henry, esse KH, onde S é a solubilidade em mol por litro e P é a pressão, que pode ser em atm, milímetro de mercúrio, Torricelli, que é a mesma coisa que milímetro de mercúrio, bar, enfim, qualquer unidade, tá? Eu vou fazer uma ressalva aqui agora. Deixa eu mostrar aqui no quadro para vocês uma coisa, tá? Bom, a lei de Henry ela pode ser matematicamente descrita por essa relação. Quando aparece esse S aqui, a solubilidade dele vai ser dada por litro, tá? Mas é muito comum também a gente ver expressões da lei de Henry com a solubilidade molar. Isso não está ali, mas eu quero e preciso mostrar para vocês, porque existem problemas em que essa solubilidade é dada em fração molar. Todo mundo está conseguindo ver bem? Tá, né? Quando aparece esse X, é a solubilidade. Professor, a chamada está muito ruim, não tá dando para ver o quadro direito. Não? Melhorou ou não? Um pouco, tá melhor agora, mas enfim. Melhorou. Melhorou? Bom, então, esse X, em vez do S, é a solubilidade em fração molar. Fração molar é uma unidade de concentração muito usada para gases, mas ela pode ser usada para líquidos também, para sólidos, enfim. O que é fração molar? Vamos lembrar lá, para quem não viu. Fração molar de um componente A numa solução é o número de mols desse componente dividido pelo número total de mols. Tá? Então, fração molar é o número de mols do
componente dividido pelo número total de mols. Aí você me pergunta, pessoal, quando é que eu vou utilizar? Como é que eu vou saber quando utilizar solubilidade em mol por litro ou em fração molar? Vai depender muito da unidade em que a constante de Henry é dada para você. Por quê? Fração molar é uma quantidade adimensional. Não tem unidade. É isso que eu quero dizer. Então, a pressão normalmente é dada em atm. Se a constante de Henry estiver em atm a menos 1, quando você multiplicar pela unidade de pressão, que é a atm, essas unidades vão se cancelar e vai ficar adimensional. Então, se a constante de Henry estiver em atm a menos 1, a solubilidade vai ser dada em fração molar. Tá? Nesse caso aqui, a pressão é dada em atm. Para que a resposta, para que a nossa solubilidade seja dada em mol por litro, a constante de Henry tem que ser em atm a menos 1 vezes mol por litro. Que aí vai cancelar atm com atm, certo? E vai sobrar mol por litro. Às vezes aparece assim, atm a menos 1 vezes mol por litro. Aí cancela atm com atm menos 1 com atm, fica mol por litro. Tá? Então é só prestar atenção na unidade em que a constante de Henry vai aparecer para você. Como é que eu vou saber isso? Lendo o enunciado do problema. Tá? Eu vou mostrar 2 problemas na lista de exercícios em que isso aqui vai aparecer, tá bom? Vamos voltar ali que eu vou mostrar para vocês. Desculpa, a conexão normalmente está boa aqui. Hoje é que está dando problema, então. O pessoal normalmente não tem reclamado, não. Eu tenho dado algumas aulas online para o pessoal que vai fazer a Olimpíada de Química, do IF. E o pessoal não tem reclamado da conexão, não. A internet aqui normalmente funciona bem. Desculpa. Mas acontece. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de cada caso, tá? Dá uma olhada nessa questão 1. A solubilidade dos gases em água depende da pressão e da temperatura. Não, essa aqui eu vou fazer depois. Deixa eu ver se tem outra aqui. Espera aí, rapidinho. Vamos fazer essa questão 3. Depois eu faço a 1. A 3 mostra o primeiro caso, a primeira situação, e a 1 mostra o segundo caso. Vamos fazer a 3 primeiro, tá? Deixa eu ler. O dióxido de carbono representa, em média, 0,037% da composição do ar, nas condições ambientes. Esse gás dissolvido em água sofre uma hidratação para formar um ácido diprótico, que é o ácido carbônico, que se ioniza parcialmente no líquido. Admitindo que água pura seja exposta a CO2 atmosférico nas condições ambientes, e sabendo que o equilíbrio entre as fases gasosa e líquida
é descrito pela lei de Henry. Calcule a solubilidade do CO2 em água, expressa em miligramas por litro, nas condições especificadas acima, sabendo que a constante da lei de Henry para o CO2 gasoso dissolvido em água a 25 graus Celsius é 3,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro por ATM. Então, veja, ó, foi dado em mol por litro por ATM. Com essa constante de Henry, 3,4 vezes 10 a menos 2, a gente vai achar a solubilidade em mol por litro. Então, é o problema que vai te dizer, tá? Vamos fazer. Eu não sei se mantendo esse compartilhamento de tela fica melhor. Dá uma olhada aí, tá? Fica melhor? Será que aqui fica melhor também? Assim? E assim? O quadro. É. Tá dando para ver? Beleza. Vamos fazer essa questão. Então, ó, é uma aplicação direta dessa expressão aqui, tá? Nas condições ambientes, a pressão atmosférica é 1 atm. A constante de Henry foi dada e a gente quer a solubilidade. Então, aqui, ó, S é igual a 3,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro vezes ATM vezes 1 atm, que é a pressão ambiente. O que eu estava falando é isso, ó, cancela ATM com ATM, 3,4 vezes 1. Então, a solubilidade vai ser 3,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, em cada litro de solução, a gente tem 3,4 vezes 10 a menos 2 mol de gás carbônico. A única coisa que tem que fazer aqui é passar isso aqui para miligrama. Tá certo? Bom, o gás carbônico tem massa molar 44 gramas por mol, que dá 44 mil miligramas. Certo? 44 mil miligramas. Aí eu vou cortar mol com mol, vai ficar miligrama por litro. Só fazer essa conta aqui. 44 vezes 3,4. Vou fazer aqui rapidinho. É 3,4 mesmo? Eu nem sei. Sim, sim. É. Então, 3,4 vezes 44, 149,6. Só que aqui, ó, 10 elevado a 3 vezes 10 menos 2 dá 10 elevado a 1. Então, fica 149,6 vezes 10, ou seja, 1.496 miligramas por litro. Tá?
Bom, essa foi a número 3, que é bem fácil, direta. Só joguei aqui na fórmula e resolvi. Agora vamos lá na número 1, que ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente vai ter que fazer em fração molar. Deixa eu compartilhar aqui de novo para a gente ler ela. Olha lá. A solubilidade dos gases em água depende da pressão e da temperatura. A dependência em relação à pressão é quantificada pela lei de Henry para os gases ideais. Aí eu já coloquei aqui entre parênteses a expressão na forma de fração molar, porque eu botei X em vez de S. Aí eu falo assim, em uma reação, 12 gramas de magnésio metálico são dissolvidos em quantidade suficiente de solução aquosa de ácido clorídrico para produzir hidrogênio gasoso, que em seguida será dissolvido sob pressão em 1 kg de água a 20 graus Celsius. Considerando que o rendimento da reação é total e o gás tem comportamento ideal, determine a pressão que deverá se aplicar ao gás em atm. Aí, ó, dado, constante de Henry do H2 a 20 graus Celsius, 1,46 vezes 10 a menos 5, atm é menos 1. Então, esse atm é menos 1 já mostra para a gente que nós vamos ter que calcular a solubilidade em fração molar. Beleza, vamos interromper o compartilhamento aqui. Precisa interromper não, professor. Oi? Não precisa interromper. Ih, rapaz, tá dando um eco danado aí. Eu vou resolver aqui no quadro. Por que multiplicou? É que a questão 3 eu não entendia porque multiplicou por 44 vezes 10 elevado a 3. É a massa molar do gás carbônico, porque quando você tem um número de mols e quer passar para massa, você multiplica pela massa molar, certo? Certo. Foi isso que eu fiz. Então, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. 44 gramas são 44 mil miligramas. Ah, entendi. Então, aí eu peguei 3,4 vezes 10 a menos 2, multipliquei por 44 mil miligramas, passei para miligrama. Ok. Beleza? Tá, vamos fazer então essa questão aí. Primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a equação e calcular a quantidade de hidrogênio que é produzida na reação de 12 gramas de magnésio com ácido clorídrico, né? Reação de metal comum com ácido qualquer, né, com ácido clorídrico no caso, produz um sal daquele metal, que ele é oxidado, e libera gás hidrogênio, né? Só os metais nobres, cobre, prata, ouro, mercúrio, paládio, platina, não reagem dessa maneira com ácido comum. Esses metais nobres só reagem com ácido oxidante. Mas os outros metais, todos reagem com ácido dessa maneira, se oxidando e liberando hidrogênio, que é resultado da redução do H+ do ácido, né? Isso é conteúdo de geral 1. Então, vou escrever a equação aqui. Magnésio metálico reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de magnésio aquoso, que vai ficar dissolvido,
e liberando gás hidrogênio. Essa é a equação da reação. A estequiometria da questão nos mostra que 1 mol de magnésio produz 1 mol de hidrogênio, certo? 1 mol de magnésio são 24 gramas. Produz 1 mol de hidrogênio. Como a gente tem 12 gramas, que é a metade, vai produzir meio mol de hidrogênio. Eu preciso achar a fração molar do hidrogênio. O que é a fração molar? É o número de mols de hidrogênio sobre o número de mols de hidrogênio mais o número de mols de água. Certo? O número de mols de hidrogênio eu já achei. Meio. Quantos mols de água tem em 1 quilo? 1.000 dividido por 18. Que dá 55,57, se não me engano. 55,56. Então, aqui é o número de mols de água. Agora eu acho a fração molar do hidrogênio. Vai dar meio sobre meio mais 55,56. Arredondando aí para 0,0089. Eu não confio muito nas calculadoras de celular. Deixa eu conferir para mim aqui. Na minha eu confio. É isso mesmo. Beleza. Achei a fração molar. Agora eu jogo na lei de Henry. X é igual a KH vezes P. Então, P, que é o que eu quero, vai ser X, 8,91 vezes 10 menos 3, sobre KH, que é 1,46 vezes 10 a menos 5. Seiscentos e 10,3, arredondando, ATM. Cerca de 600 ATM para dissolver 20 gramas, perdão, 1 grama de hidrogênio em 1.000 gramas de água a 20 graus Celsius. Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Beleza. Então, a relação entre pressão e solubilidade dos gases sempre vai ser quantificada pela lei de Henry. Pode aparecer só em 2 unidades: solubilidade molar ou fração molar. Tá? Vamos seguir que a gente ainda tem coisa para falar hoje.
Vista essa dissolução de gases em líquidos, nós vamos falar agora da dissolução de um líquido em outro. Deixa eu achar aqui o que eu quero. Acho que nesse material não tem o que eu quero. Não, deixa eu pegar outro aqui rapidinho. Aqui. Olha só. Quando a dissolução depende das ligações intermoleculares, que é o caso da dissolução de um líquido em outro líquido, o que nós temos que analisar é o seguinte, tá? Aqui é feita uma representação onde nós temos uma substância AA, imagina uma molécula diatômica, tá? Uma substância AA, como se fosse... não tem um líquido diatômico, mas vamos pensar numa molécula diatômica onde tem a ligação intermolecular entre as moléculas. E aqui também a substância B. As moléculas de B estão formando ligações intermoleculares. Na verdade, nem é uma representação de molécula diatômica, me perdoa. É uma molécula qualquer A formando ligação intermolecular com outra molécula A. Ok? Imagina, por exemplo, que A é etanol e B é água, por exemplo. Certo? Bom, o que é necessário acontecer para que a substância A se dissolva no solvente B, por exemplo? Tem que ser rompidas essas ligações intermoleculares AA, tem que ser rompidas as ligações intermoleculares BB e tem que ser formadas ligações intermoleculares AB. Tá? Quando os dois líquidos têm exatamente o mesmo tipo de estrutura molecular, formam exatamente o mesmo tipo de ligação intermolecular, o balanço energético desse processo é zero. Porque o que acontece? Para você romper ligações, mesmo que sejam intermoleculares, que é o que acontece aqui nessa ligação AA e nessa ligação BB, é necessário absorção de energia. Para quebrar a ligação, tem que absorver energia. E quando ocorre formação de novas ligações intermoleculares entre A e B, ocorre liberação de energia. Certo? Essas interações, AA a gente chama de soluto-soluto, BB solvente-solvente e AB
soluto solvente. Quando elas têm a mesma natureza, o balanço energético é zero, porque a energia absorvida para quebrar é igual à energia liberada para formar. E aí a gente tem uma solução ideal. As forças intermoleculares são similares em todas as combinações possíveis de seus componentes. Aí a entalpia ou energia de dissolução é zero. Nós temos diversos exemplos de substâncias que formam soluções ideais. Por exemplo, metanol em etanol, né? Benzeno com metilbenzeno, que é o tolueno. Diclorometano com clorofórmio, tá? São exemplos desse caso aqui. Agora, é claro que essas ligações soluto-soluto e solvente-solvente, na maioria dos casos, são diferentes. E aí a gente vai ter um balanço energético de absorção ou liberação de energia, tá? Ó, o processo de dissolução está bem exemplificado nesse gráfico aqui. Componentes puros. Separa as moléculas do solvente, absorve energia. Separa as moléculas do soluto, absorve outra fração de energia. Aí nós temos três possibilidades, ó. A que a gente acabou de falar é essa que está em preto aqui, ó. Onde o ΔH de dissolução vai ser zero. Essa que está em azul vai ocorrer quando? Quando a energia liberada na formação da ligação for menor do que a energia necessária na absorção para quebrar as ligações. Aí a gente vai ter um processo endotérmico, uma dissolução endotérmica. E aqui, em rosa, está mostrando o processo exotérmico, que vai ser quando a energia liberada for maior do que a energia absorvida na quebra das ligações, certo? Sempre que uma substância tem dissolução endotérmica, o recipiente no qual essa dissolução está acontecendo, ele esfria, porque a substância retira calor das paredes do recipiente no processo de formação da solução. E quando o processo é exotérmico, o recipiente no qual a solução está sendo formada esquenta, porque a energia está sendo liberada e ela vai ser absorvida pelas paredes do recipiente, tá certo? Agora, quando que as ligações soluto-solvente vão ser mais fracas do que as ligações independentes? E quando que elas vão ser mais fortes? Vamos ver aqui os casos agora. Solução ideal, olha lá, a gente tem benzeno, numa representação em bolinhas, e metilbenzeno. Aqui é uma solução não ideal. Aqui, ó. Esse exemplo aqui. Nós temos CHCl3, que é o clorofórmio, e C-O, CH3CH3, que é a acetona. Quando o clorofórmio se dissolve em acetona, esse hidrogênio do clorofórmio forma uma ligação mais intensa com o oxigênio da carbonila. Essa força, que é a ligação soluto-solvente, é mais forte do que as ligações nas moléculas de clorofórmio e nas moléculas de acetona. Ela não chega a ser uma ligação de hidrogênio característica, mas ela é mais forte do que o dipolo permanente existente nos dois componentes isolados. Então, nesse caso, a energia liberada na formação dessa ligação soluto-solvente é maior. Aí a gente vai ter um balanço negativo e a dissolução é exotérmica.
toda substância que tem dissolução exotérmica é mais solúvel em temperatura mais baixa. Ok? E o outro caso é esse aqui. Por exemplo, disulfeto de carbono em acetona. O disulfeto de carbono forma ligações de dipolo induzido com a acetona, que são mais fracas do que as ligações de dipolo permanente presentes na acetona. Então, as forças adesivas, as forças soluto-solvente, são mais fracas do que as forças coesivas, que são as forças independentes. Nesse caso, a energia liberada é menor do que a energia absorvida, e a gente tem um ΔH de dissolução positivo. Vale ressaltar que aqui a gente tem um limite de solubilidade a partir do qual formam-se duas fases. Essas substâncias normalmente são bem pouco solúveis umas nas outras, tá? E toda substância que tem ΔH de dissolução endotérmico é mais solúvel em temperatura mais alta. Beleza? Aqui a gente também não vai quantificar, a gente só vai avaliar se vai ser um ΔH positivo, negativo ou se é a solução ideal. Não vai haver nenhum cálculo. Deu para entender? Beleza? Então, a dissolução de um líquido em outro depende essencialmente das ligações intermoleculares, porque elas são rompidas em uma etapa e formadas na outra. Esse balanço vai dizer se a dissolução é endotérmica, exotérmica ou se é uma solução ideal, tá? E aí você tem sempre que lembrar, etanol e água é a solução ideal? Não. Ah, mas é completamente miscível. Não importa, mas não é a solução ideal. Etanol e metanol é a solução ideal? Sim, porque o metanol tem uma metila e uma hidroxila. O etanol tem um grupo etil e uma hidroxila. A água só tem hidroxila. Então, não é miscibilidade que vai dizer se a solução é ideal ou não, tá bom? É realmente estrutura idêntica. Perfeito? E para a gente finalizar, vamos falar da dissolução de um sólido iônico em água. Mas antes, vou fazer um comentário sobre sólido molecular, tá? Olha só, pessoal. A dissolução de um sólido molecular em um líquido depende exatamente dos mesmos fatores. Ligações intermoleculares. Nós temos 4 tipos de sólidos. Sólidos moleculares, sólidos iônicos, sólidos covalentes e sólidos metálicos. Sólidos metálicos e sólidos covalentes a gente não avalia porque sólido metálico só vai ser solúvel em água ou num líquido se ele reagir com esse líquido. Sólido covalente, a mesma coisa. Sólido covalente raramente é solúvel em algum líquido, tá? É muito difícil. Exemplo de sólido covalente, diamante. Diamante não é solúvel em nada, né? Exemplo de sólido metálico, qualquer metal puro, ou liga metálica, que também não é solúvel em líquido, né? Algum que a gente conheça. Então, sobram os sólidos moleculares e os sólidos iônicos. Os sólidos moleculares têm ligações intermoleculares na sua estrutura cristalina. Então, o processo de dissolução deles é idêntico ao de um líquido em outro. Então, a gente não precisa se preocupar. Resta o sólido iônico, que a gente vai avaliar como é o processo de dissolução de um sólido iônico em água, tá? Que é o solvente ideal para sólidos iônicos. Vamos lá, então, no outro material. Vale comentar, isso aqui todo mundo já deve estar bem, já deve saber bem isso, né? Que a água
é um composto altamente polar, tem uma alta constante elétrica e tem uma capacidade muito grande de interagir com partículas carregadas, certo? Esse fenômeno é chamado de solvatação. E aqui a gente tem uma ilustração que mostra como é a interação das moléculas de água com partículas carregadas. O polo negativo da molécula de água, que é o átomo de oxigênio, vai formar ligações do tipo íon de polo com cátions. E os polos positivos da molécula de água, que são os átomos de hidrogênio, vão formar ligações do mesmo tipo, íon de polo, com os ânions. Vale ressaltar que essas ligações íon de polo são mais intensas do que as ligações de hidrogênio. Então, em termos de hidratação, em termos de solvatação, o processo é altamente favorável, tá? E muitas vezes é tão mais favorável que é suficiente para quebrar o cristal iônico, cuja energia, né, mantenedora, digamos assim, é a chamada energia de rede ou energia reticular. Olha lá, ó. A atração entre o solvente e os íons é maior, em muitos casos, claro, não é sempre, do que entre os próprios íons da rede cristalina. Compromisso entre a energia reticular e a energia reticular é essa energia necessária para quebrar o cristal e a energia de hidratação, que é a energia liberada quando ocorre esse fenômeno de solvatação, tá? Então, a água tem uma imensa capacidade de solvatar partículas carregadas, íons. E aí a grande facilidade que a gente tem de dissolver compostos iônicos em água. Mas aí vale ressaltar o seguinte: se essa energia de rede for muito alta, não vai haver entalpia de hidratação que seja capaz de quebrar o cristal iônico. E aí o sólido fica pouco ou praticamente insolúvel em água, tá certo? Então, quando a gente tem compostos iônicos pouco solúveis em água, é porque a energia de rede, a energia reticular, a energia de quebra do cristal é grande, comparada com a entalpia de hidratação. Isso não vai favorecer a dissolução. Em alguns casos, quando essa diferença é pequena, ocorre até a dissolução parcial. Mas se essa diferença for muito grande, ele vai ficando cada vez mais, quanto maior essa diferença, menos solúvel fica o sólido iônico, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. A gente também tem os sólidos iônicos que têm dissolução endotérmica e sólidos iônicos que têm dissolução exotérmica, em função desse balanço entre energia reticular e entalpia de hidratação. Vejam esse exemplo. Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Olha só. Vamos pegar 1 mol de iodeto de potássio, Ki, e água pura a 25 graus Celsius. Para quebrar a rede cristalina do iodeto de potássio, são necessários 632 kJ por mol, que é o equivalente à energia de rede dele, a energia reticular dele. A energia reticular é definida como a energia que leva os íons do estado gasoso para o cristal iônico, tá? Por isso que aqui a gente tem potássio
cátion potássio gasoso e ânion iodeto gasoso. Isso é por causa da definição de energia reticular. Aí a gente tem os íons sendo dissolvidos em água. Esse processo libera 619 kJ por mol, que é a entalpia de hidratação. Então, esse balanço aqui vai dar 13 kJ por mol positivo, que é o ΔH de dissolução do iodeto de potássio. Ou seja, o iodeto de potássio tem dissolução endotérmica e é mais solúvel em temperaturas mais altas. Beleza? Agora, um outro exemplo. Brometo de sódio. Veja. 1 mol de brometo de sódio precisa absorver 728 kJ de energia, que é o equivalente à sua energia de rede, para se transformar em íons no estado gasoso. Quando eles são dissolvidos em água, são liberados 741 kJ, equivalentes à entalpia de hidratação. Isso dá uma liberação de 13 kJ de energia. Então, a dissolução do brometo de sódio é exotérmica. E o brometo de sódio, por causa dessa dissolução exotérmica, é mais solúvel em água mais fria. Ok? O importante para a gente é isso aqui, ó. Você saber calcular a partir dos valores de energia reticular e entalpia de hidratação, saber se a dissolução é endotérmica ou exotérmica para um composto iônico. Agora eu vou fazer uma observação com vocês que é importante. Lá em química inorgânica, vocês vão aprender que energia reticular é a energia liberada quando 1 mol de íons no estado gasoso forma 1 mol do composto iônico. Em química inorgânica, ela é definida desse jeito. Ela é definida como uma quantidade negativa. Só que nós estamos estudando o processo de dissolução. E a gente vai definir de forma invertida, porque a gente quer quebrar o cristal. Então, para nós, a energia reticular vai ser uma grandeza sempre positiva. Por quê? A entalpia de hidratação já é uma grandeza negativa. E esse balanço é que vai nos dizer o ΔH de dissolução do composto. Perfeito? Tá? Então, nós definimos como energia reticular é a energia necessária para quebrar 1 mol do cristal em 1 mol de cada íon no estado gasoso. Beleza? Não dá para a gente calcular diretamente a energia reticular. E ela não tem valores tabelados assim, que são apresentados diretamente para a gente. Uma maneira prática, nem tanto prática assim, diga-se de passagem, mas é o que tem para hoje, como diz a Maju, né? O choro é livre. Mas a gente pode calcular a energia reticular usando um ciclo energético, que é uma aplicação da lei de Hess, que é o chamado ciclo de Born-Haber. A partir desse ciclo, a gente consegue calcular a energia reticular de um sólido iônico, e aí, usando o valor tabelado da energia de hidratação, a gente consegue determinar a entalpia de dissolução dele, para saber se é endotérmica ou exotérmica, quanto que é liberado ou absorvido, e eu vou mostrar isso para vocês com um exemplo, tá? Alguém tinha me falado aqui que eu posso manter o compartilhamento e usar minha câmera. Gente, me ajuda aí que eu sou lesado para essa parada de tecnologia. O colega tinha falado que eu tenho que fazer o quê? Tá, e aí eu faço como?
Muda a câmera de lugar? Tem. Mas aí não vai ficar invertido? Eu tenho que girar o computador, não é isso? E aí o que eu faço aqui? Vocês já veem normalmente? Tá, beleza, então. Então, não vou interromper o compartilhamento e vamos... Tá. Entendi. Mas o problema é que eu também tenho que ficar olhando para ver se eu estou escrevendo. Beleza. Vamos lá. Se tiver alguma coisa ruim, vocês me avisem aí, tá? Então, eu vou fazer com vocês essa questão aqui, ó. Essa questão 2, tá? Explique como a energia reticular e a energia de hidratação determinam o calor de solução de um sólido iônico em água. E como isso influencia na solubilidade em função da temperatura. Bom, isso aí a gente acabou de explicar, né? Energia reticular é a energia necessária para quebrar o cristal e a energia de hidratação é a energia liberada quando o sólido se dissolve. A soma dos dois nos dá o ΔH de dissolução. Se for positivo, aumenta a solubilidade com a temperatura. Se for negativo, diminui a solubilidade com o aumento de temperatura. Beleza. Em seguida, use um ciclo de Born-Haber para calcular a energia reticular do cloreto de cálcio e determine a energia envolvida na dissolução de 33,3 gramas deste sal em água a 25 graus Celsius. Aí ele dá um monte de dados que a gente vai usar no final, tá? Eu quero montar com vocês o ciclo de Born-Haber, porque tem gente que ainda não viu, tem gente que já viu, enfim. Vamos lá. Bom, gente, então, nós temos cloreto de cálcio sólido. Nós precisamos chegar aqui, ó. Cátion cálcio no estado gasoso e 2 ânions cloreto no estado gasoso, certo? Essa energia envolvida quando os íons no estado gasoso se transformam no composto iônico é menos a energia reticular. Nós precisamos chegar aqui. Entendam que lá em inorgânica vocês vão dizer que é a energia reticular, porque é formação de ligação, tá certo? Isso aqui vai ser uma quantidade negativa. Mas nós precisamos dela positiva. Então, para nós é menos a energia reticular. Tá claro aqui? Beleza? Nós não conseguimos sair daqui e chegar diretamente aqui. A gente precisa, primeiro, decompor o composto iônico nas respectivas substâncias simples. Então, a primeira etapa do nosso ciclo vai ser transformar o cloreto de cálcio em cálcio metálico e gás cloro, que são as substâncias simples que formam o cloreto de cálcio. Beleza?
Bom, quando as substâncias simples formam o composto, o que a gente tem é a entalpia de formação da substância. Como está sendo a decomposição, essa grandeza aqui é menos a entalpia de formação, que é tabelada e foi dada na questão. Beleza? Bom, agora eu tenho átomos de cálcio no estado sólido. Eu preciso de íon cálcio no estado gasoso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é transformar esses átomos no estado sólido em átomos no estado gasoso. Vai ser a minha segunda etapa. Eu vou sublimar o cálcio. O cloro já está no estado gasoso. Então, nesse momento, com o cloro, eu não vou fazer nada. Ele já está no estado gasoso. Eu tenho molécula de cloro e eu preciso de átomo de cloro. Eu vou ter que fazer um negocinho aqui, mas no momento eu não vou fazer, não. Vou fazer só com cálcio por enquanto. Tirei ele do estado sólido e passei para o estado gasoso. Qual é a energia envolvida quando um sólido passa para o estado gasoso? Entalpia de sublimação, que está tabelada aí também. Vai acompanhando, tá? Beleza. Agora eu preciso transformar esse átomo no estado gasoso em íon no estado gasoso. Então eu vou ionizar o cálcio. Ele vai deixar de ser átomo e vai virar cátion cálcio no estado gasoso. Show de bola. O cloro ainda não fiz nada com ele. Vou fazer agora, na próxima etapa. Deixa ele quietinho. Qual é o fenômeno envolvido aqui nessa etapa? Ionização. Então, aqui é a energia de ionização do cálcio que foi dada na tabela. E a última etapa desse primeiro processo. Vejam que essas etapas aqui, ó, são todas endotérmicas. Tudo absorção de energia. É transformar os átomos de cloro, a molécula de cloro em átomo de cloro. Vou botar aqui para baixo que não vai aparecer para vocês. Então, aqui eu vou ter cálcio, 2 mais gasoso. Ó, 1 mol de moléculas de cloro vira 2 mol de átomos. Certo? Tá dando para ver? Acho que a luz estava atrapalhando ali do outro jeito. 1 mol de moléculas de cloro vai virar 2 mols de átomos de cloro gasoso. Qual é a energia envolvida nessa etapa aqui? A entalpia de dissociação do cloro, que foi dada na tabela que tem na questão. Agora só falta a gente pegar esses átomos de cloro e transformar em ânions, fazendo ele ganhar elétrons. 2 mols de átomos, a energia envolvida quando o átomo vira ânion é a afinidade eletrônica. Como são 2 mols de átomos, serão 2 vezes a afinidade eletrônica. Como a gente sai de um estado, faz um monte de etapas e retorna para esse estado, o balanço energético é 0. Então é só a gente ir somando isso aqui tudo e depois a gente vai achar o que a gente quer, porque todas as outras grandezas a gente conhece, menos a energia reticular. Deu para entender? Esse é o ciclo de Born-Haber. Aí a gente vai pegar os valores, ó.
voltar lá na questão. Agora eu vou resolver a questão com vocês. Então vai ficar menos o ΔH de formação, 796, mais ΔH de sublimação, 192, mais energia de ionização, 1636, mais ΔH de dissociação, 238, mais 2 vezes a afinidade eletrônica, menos 349. Menos U é igual a 0. Então, U vai ser igual, fazer a conta aqui, 796 mais 192 mais 1636 mais 238 menos 698. 2.164 kJ por mol. Isso é só a energia reticular, que eu acabei de calcular. Agora vamos calcular o ΔH de dissociação. De dissociação não, perdão. De dissolução. H de dissolução vai ser igual a 2.164 menos 2.337. É a soma algébrica da energia reticular com a entalpia de hidratação que foi dada lá em cima. Então, vai dar menos 173 kJ por mol. Então, ó, quando você dissolve 1 mol de cloreto de cálcio em água, libera 173 kJ de energia. Mas eu quero para 33,3 gramas. Bom, cloreto de cálcio é CaCl2. 40 mais 35,5 vezes 2. Então, vai dar 111 gramas, que é 1 mol, libera 173 kJ. 33,3 gramas, libera uma quantidade de energia E. E aí, E vai ser igual a regra de 3 simples. – 51,9 kJ. Beleza? Ou seja, o cloreto de cálcio, ele é menos solúvel com temperatura mais alta. E quando você dissolve ele, o recipiente fica frio, porque ele é... Perdão, fica quente, porque ele libera a energia. Deu para entender, pessoal? O Davi estava perguntando aqui. No caso, não usa a energia de hidratação? Sim, eu uso no final para calcular a entalpia de dissolução. Isso, usei no fim. Você não usa a energia de hidratação em nenhuma etapa do ciclo de Born-Haber. Tá? Vocês vão ver em outros lugares o ciclo de Born-Haber bem mais curtinho. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, vão fazendo junto o que tem que fazer com o cátion e com o ânion.
Aí ele fica menorzinho. Eu prefiro ir. Primeiro eu faço tudo que tem que fazer com o cátion, depois eu faço o que tem que fazer com o ânion, que eu acho que fica mais compreensível, fica menos confuso, tá? Beleza? Bom, então por hoje a gente para por aqui.